Vamos embora para a análise dessa primeira vitória da seleção japonesa contra a seleção brasileira na história. Né? Já teve aquela vitória nos Jogos Olímpicos no fim da década de 90, mas em termos de seleção principal, o Brasil nunca tinha perdido para o Japão. Um Brasil muito mexido contra um Japão também muito desfalcado, então ficam elas por elas. Não tem muito esse argumento de que foi só porque o Brasil estava muito mexido. Acredito que isso tenha tido impacto, já falaremos disso aqui no vídeo. Mas o Japão também tinha desfalques muito relevantes, principalmente o Mitoma, muito bom jogador japonês do Brighton. Enfim, eu matei a saudade do Oba-Oba, né, no vídeo pós-vitória contra a Coreia do Sul, e já me despeço desse Oba-Oba agora contra o Japão. Eu vou chover no molhado aqui em vários pontos que já estão sendo muito bem observados por qualquer pessoa que tenha visto o jogo, né? Eu acho importante a gente se debruçar neles também, mas eu queria abrir aqui os meus comentários tentando colocar um pouco de pé no freio, assim, porque nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O Brasil ele não era a melhor seleção do planeta depois da vitória contra a Coreia do Sul, apesar de eu defender um pouquinho de oba-oba, porque eu acho que isso faz parte, né, com a história que a gente tem única no futebol de seleções, mas acho que também tem umas críticas muito pesadas, principalmente em relação à rodagem do time titular por parte do Ancelotti. As críticas individuais, elas vão ser feitas aqui também. Eu acho que elas são menos importantes do que a crítica num ponto que eu acho nevrálgico aqui dessa derrota e desse jogo da seleção brasileira, que é você mexer tanto no time titular. Será que vale a pena ou não? Eu acho esse o melhor debate de momento, tá? Porque é claro que ninguém gosta de perder, ainda mais uma derrota inédita e de virada, 3-0 para o Japão no segundo tempo, fora certos momentos de baile, porque a seleção brasileira mal conseguiu ameaçar a seleção japonesa no segundo tempo. E no primeiro fez os gols muito em lances pontuais, né? Não foram lances que fizeram parte de um todo. Foram lances de dois botes muito bem feitos e construídos por um funcionamento pontual ali do plano de jogo, né, do Carlo Ancelotti, e pelo talento individual dos passes, principalmente, primeiro do Bruno Guimarães, mais uma vez, sai muito grande dessa data FIFA, e depois do Lucas Paquetá, que foi uma das poucas boas notícias dessa derrota para o Japão. Antes de chegar na rodagem do Ancelotti, portanto, vamos tirar da frente aqui algumas questões mais pontuais e, portanto, acho menos importantes, né? O Fabrício Bruno foi realmente o grande protagonista negativo para essa derrota, porque é ele quem recoloca o Japão no jogo, é ele quem coloca confiança no plano de jogo do Japão para o empate e para a virada no segundo tempo, em dois lances de atrapalhadas muito marcantes, né? Acho difícil que o Fabrício Bruno volte para a seleção brasileira. Não acho que isso o coloque como um dos piores zagueiros entre os brasileiros de opção ali para a seleção brasileira, mas enfim, um jogo como esse é realmente muito difícil você tirar da frente, ainda mais tão próximo da Copa do Mundo. O Fabrício Bruno volta a ser um grande zagueiro para uma grande campanha do Cruzeiro nesse Brasileirão de 2025, mas de fato ele foi o protagonista dessa derrota. Não gostei nem um pouquinho do Carlos Augusto, tá? Acho que ele foi muito, muito mal mesmo, assim. Uma partida meio assustadora do Carlos Augusto, assim como... É que o Fabrício Bruno, ele tem lances pontuais desastrosos. Mas antes disso, eu gostava da partida do Fabrício Bruno dentro da pressão que já existia do Japão no primeiro tempo. Mas o Carlos Augusto, para mim, ele foi mal de cabo a rabo, assim. Eu acho até difícil julgar o Beraldo, porque eu perdi a conta das vezes que eu vi o Beraldo tendo que sair da própria posição para tentar cobrir o Carlos Augusto. No primeiro tempo, inclusive, um gol perdido absurdo para o Japão que poderia ter aberto o placar. O Carlos Augusto desligou no disjuntor. Assim, achei uma partida assustadora. Eu acho que o Carlos Augusto deveria estar, por mais que o Fabrício Bruno ele tenha uma concorrência com muito mais qualidade, né, qualitativamente muito melhor, o Brasil está servido
no centro da zaga do que nas laterais, eu acho que na lateral esquerda o Carlos Augusto tem que ir para o fim da fila, tá? Não gostei dessa partida do Carlos Augusto. O Hugo Souza também foi mal quando exigido. Ele falha no terceiro gol e ele quase entrega um quarto gol para o Japão. Eu acho que com tão poucas oportunidades, isso era uma chance de ouro que o Hugo Souza, ele de fato, ele acho que se retira também, ou vai para o fim da fila dessas opções para o titularíssimo Alisson. O Luiz Henrique também não foi bem hoje, aí eu acho que é um caso diferente, porque o Luiz Henrique já foi tão bem com a seleção brasileira no retrospecto recente, que eu acho que é só uma partida mais tímida de um Brasil que de fato, eu acho que isso é muito parte da atuação apagada do Luiz Henrique, o Brasil concentrou muito os ataques do lado esquerdo, né? Então acho que o Luiz Henrique ficou um pouco vítima das prioridades do sistema do Ancelotti para esse jogo contra o Japão, mas de fato quando teve ali algumas possibilidades, inclusive no segundo tempo não conseguiu aproveitar bem, estava desligado num lance de um gol bem anulado do Matheus Cunha, então não gostei da partida do Luiz Henrique. O Joelinton entrou mal e o Richarlison entrou mal, são dois jogadores que eu tenho minhas dúvidas se eu convocaria também, tá? Então dentro dessas análises individuais a gente consegue algumas, ainda que algumas reflexões sejam muito fatalistas e definitivas, infelizmente, com tão pouca coisa pela frente, a gente vai ter que julgar esses caras na seleção brasileira por conta de 1, 2 lances ou 1, 2 jogos. Ainda mais quando o cara não é titular. Então, hoje, o que a gente tem como consequência dessa derrota, em termos de pessoas, de jogadores convocados, seja para titular ou para o elenco, eu acho que aí a gente tem algumas lições. Né? Eu não convocaria o Fabrício Bruno, eu não convocaria o Carlos Augusto, eu não convocaria o Richarlison, eu não convocaria o Joelinton. Desses jogadores que perderam pontos hoje, eu evidentemente manteria o Luiz Henrique. Para mim é um jogador de Copa do Mundo, eu já deveria estar lá e eu acho que estará. Mas, ainda que a concorrência seja muito grande ali no setor. Mas enfim, eu já falo de opções que eu traria para essa convocação, mas antes de eu abrir muito aqui o espectro do vídeo, eu quero voltar para esse jogo e para essa derrota, para finalizar uma análise mais pontual antes de ir para o macro, que é o que mais interessa. O Ancelotti mexe mal, né, no segundo tempo. Acho que o Ancelotti ele é parcialmente responsável por uma desintegração ali da seleção brasileira no segundo tempo. O Joelinton e o Matheus Cunha não entraram bem. O Rodrigo tentou alguma coisa, mas ele desmonta ali o que estava dando certo com as saídas do Paquetá e do Bruno Guimarães, que foram os dois melhores em campo para mim. E o Japão é uma seleção muito boa, né? A gente já falava aqui, e todo mundo já falava, que seria um teste muito maior do que a Coreia do Sul. É uma seleção que vem de uma Copa do Mundo de um certo azar, né? De duas Copas com um certo azar, porque em 18 leva aquela virada inacreditável para a Bélgica e depois complica Alemanha e Espanha. A gente viveu aquele momento de ouro em que parecia que num grupo de Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica, as duas últimas estariam classificadas. A Costa Rica acabou não indo, mas aí vai lá e o Japão perde para a Croácia nos pênaltis, né? Poderia, portanto, ter cruzado o caminho do Brasil nas últimas duas Copas. As duas últimas eliminações do Japão foram contra adversários que também eliminaram a seleção brasileira. Então vem num crescimento e é um time que tem um ataque muito agressivo, apesar de alguns desfalques, né? Eu gostei muito do Doan, não conhecia muito bem, um jogador recentemente comprado pelo Frankfurt, mais um que o Frankfurt pesca bem no mercado para daqui a pouco vender por 3 vezes mais, acho que era do Freiburg. Gostei muito da partida dele. O Kubo a gente já conhece e outros jogadores que fazem essa seleção japonesa. Tem um ataque agressivo, um meio campo me pareceu um pouco abaixo do que eu esperava, inclusive o Kamada, mas a defesa foi muito bem montada e a estratégia do Japão funcionou muito melhor. Muito mais finalizações, criou muito mais perigo. E o 2-0 no placar por intervalo estava exagerado, apesar de virem de duas jogadas brilhantes, né? O 4-3-3 do Ancelotti demorou a engatar. Eu gostei do Paulo Henrique também pela direita. Ele faz o primeiro gol na estreia dele com 29 anos, um jogador que demorou muito para explodir, né? Eu estava vendo aqui Londrina, Irati, Operário Ferroviário, Metropolitano, Atlético Tubarão, Paraná. Ele rodou muito no futebol paranaense, inclusive na Série B estadual, até chegar no Juventude, passar pelo Atlético Mineiro e se firmar no Vasco, e agora estreia bem. Acho que ele entra ali nas possibilidades que eu acho que tem que ser consideradas para uma posição tão aberta.
inclusive no time titular, não só no elenco, né? A lateral direita, as laterais em geral. Gostei do Bruno Guimarães, gostei do Paquetá, já falei aqui. Deu muito certo essa subida dos laterais, o Vini trocando muito com o Martinelli, então o foco ali pelo lado esquerdo e o Carlos Augusto muito mais com uma função defensiva do que ofensiva. Ao contrário do Paulo Henrique, os dois muito exigidos defensivamente, inclusive, né, por esse bom ataque da seleção japonesa. Enfim, e aí no segundo tempo a seleção foi se desintegrando, os erros do Fabrício Bruno destruíram a qualquer estabilidade que a seleção brasileira tinha no jogo, o que é preocupante por si só, né? Não dá para você desmoronar mentalmente contra o Japão no amistoso, né? Então tem aí um sinal amarelo um pouco mais macro do que micro nessa questão, apesar de ter um time majoritariamente, não digo reserva, mas está longe de ser o que a gente pensa como o titular, né? Não sei o Ancelotti, mas ele já deu sinais e não parece ser muito mais esse time. E aí tem o ponto da rodagem. Eu sigo defendendo que a rodagem ela é importante para esse momento. Eu entendo muito bem o argumento de quem quer que com tão pouco tempo para trabalhar, o Ancelotti já forme um time titular base e com lesões permitindo que esses 11 sejam repetidos o máximo possível, ele joga em todos os jogos até a Copa do Mundo, com alguma alteração ou outra, caso tecnicamente haja alguma disparidade nova ali. Eu entendo esse argumento, mas eu ainda sigo, mesmo depois dessa derrota, com a sensação de que esses 4 jogos amistosos de fim de 2025, Coreia do Sul, Japão, Senegal e Tunísia, a gente precisa ver mais desse grupo. A gente precisa, até para ter decisões em relação a atuações negativas, né? Ainda que o Ancelotti tenha o treinamento para ver isso, eu gosto, em caráter amistoso, que a gente tenha acesso a isso enquanto público e analistas também, tá? Porque também não temos um 11 inicial muito bem calcificado, né? Assim, hoje, pensando no que a gente tem hoje à disposição, tá? Trazendo alguns lesionados aqui, mas são lesões curtas, aparentemente, né? Alisson no gol, o Wesley pela direita, já que o Wanderson não consegue, né, ter qualquer sequência na seleção por conta de lesões, foi cortado nas últimas 2 convocações, infelizmente, jogador do Mônaco. Então o Wesley brigando com o PH, mas eu coloco o Wesley como titular nesse momento. Ali, na zaga, eu colocaria o Gabriel Magalhães como titularíssimo e Marquinhos e Militão brigando pela segunda posição. Eu acho que o Ancelotti colocaria o Marquinhos como titularíssimo e o Militão brigando com o Gabriel Magalhães. É que eu gosto muito, tá, do Gabriel Magalhães, gosto também do Marquinhos. A gente tá muito bem servido, né? Na zaga, aí eu acho que fica ao gosto do freguês. Na esquerda é o Douglas Santos, apesar de eu querer ver mais do Caio Henrique, e ele entrou hoje meio que numa furada ali e não comprometeu, mas não deu para ver muito do Caio Henrique. Eu gostaria que ele tivesse sido titular, mas acho que no esquema de tentar ter um lateral esquerdo mais defensivo hoje era mesmo o Carlos Augusto. Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, eu acho que é esse o meio campo. E o Rafinha na direita, com o Vinícius na esquerda e o João Pedro no centro do ataque. E aí, esse é o que eu penso como time titular hoje, tá? E sem muitas certezas aqui. Será que não é melhor o Rodrigo como camisa 10 no lugar do Paquetá? Poxa, mas o Paquetá tem ido muito bem com a seleção brasileira e é uma das poucas boas notícias desse começo de temporada desastroso do West Ham. É bom jogador o Paquetá, um dos poucos cerebrais das opções para os meio-campistas. Será que é o Rafinha na direita mesmo? Ou ele vai competir com o Vinícius na esquerda e abre briga ali para Estevão e Luiz Henrique na direita? No centro do ataque eu vejo o João Pedro um degrau acima dos outros, mas eu gostaria de ver mais do Igor Jesus. Não gostei do Ancelotti ter colocado o Richarlison no jogo de hoje. Eu vejo o Igor Jesus como mais jogador do que o Richarlison. É uma pena, porque eu adoro o Pombo, mas eu não acho que faça sentido ele ser convocado, apesar desse bom começo de temporada dele nos Spurs. Eu tô torcendo para que o Endrick volte a jogar bola, para eu poder ter um pouco mais de argumentação para cobrar o Endrick na seleção brasileira, porque eu acho que tem espaço ali para ele brigar com o João Pedro, com o Igor Jesus, Caio Jorge, enfim, né? Mas eu acho que o João Pedro está um pouco mais à frente, repito, e o Vinícius na esquerda,
com opções muito interessantes no banco de reservas, se for esse o time titular. Na zaga, além desses três, e torcer para os três ficarem saudáveis, o que não é simples depois de uma temporada afastada que o Militão teve, no departamento médico do Real Madrid, tem o Alexandro do Lille, que foi muito bem, eu acho que precisa estar na conversa. Eu acho que o Murilo precisa estar na conversa também, apesar de ter ido muito mal contra a Argentina, não foi? O Bremer não consegue ficar bem, acabou de ter um problema no menisco depois de uma lesão de LCA, então eu não contaria com o Bremer, infelizmente. Eu sigo falando do Thiago Silva, tá? Eu sei que é meio que tentar trocar ideia com a parede. O Thiago Silva, por conta da idade, depende muito de como ele estará em junho de 2026. Hoje eu convocaria o Thiago Silva no lugar seja do Beraldo ou do Fabrício Bruno, tá? Com o Marquinhos machucado, tendo Militão e Gabriel Magalhães, eu acho que o Thiago tem que estar na conversa para essa quarta vaga, a depender da situação física desses quatro que saem na frente, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães, Éder Militão e Alexandro do Lille. Eu acho que o Thiago Silva precisa estar nessa conversa. Foi o melhor jogador da Copa de 2022 do Brasil, né? Claro, na minha opinião. Em 18 foi um dos melhores, acho que fica atrás ali do Coutinho. Mas enfim, então tem nomes aí pra gente, pelo menos na minha visão, né? Cobrar para ver se pintam nessa lista de novembro. E esse jogo contra Senegal vai ser complicadíssimo, bicho. Assim, a seleção de Senegal é muito boa. Você pega o time titular de Senegal, tem jogadores interessantíssimos, né? Acho que joga hoje, inclusive, mas acabou de atropelar. Tudo bem que não são adversários para a gente comparar com a seleção brasileira, mas acabou de meter um 5-0. Tem o Nicolas Jackson no ataque contra o Sudão do Sul. Tem os dois Sarr, né? O Ismaila Sarr do Palace e o Pepe Mata Sarr do Tottenham. O Ndiaye, jogadoraço do Everton. O Sadio Mané, evidentemente. O Gueye. Na zaga o Koulibaly. O Diouf na lateral esquerda. O Diatá na direita. O Mendy no gol. Então, assim, já tomamos um 4-2 do Senegal em 2023, se eu não estou enganado. Eu acho que vão dar calor para cima da gente de novo. E contra Senegal eu tentaria um time titular, dentro das condições possíveis, sabe-se lá o que vai acontecer entre essa data FIFA e a próxima. Contra a Tunísia eu já experimentaria mais, sabe? Eu prefiro experimentar um pouco no adversário mais frágil dessa dupla que é a seleção tunisiana. Então, eu sigo defendendo a rodagem do Ancelotti. Em março, aí já é véspera de Copa contra França, Holanda ou Croácia. Aí tem que ser o creme de la creme, né? Tem que ser na hora do vamos ver mesmo, assim. Tem que colocar e aí tem que pegar tração. Tem que tentar conseguir duas boas atuações com dois bons resultados em março para chegar em junho com uma base e com uma confiança maior do que a gente se despede nessa data FIFA de outubro. Não entro na turma do que, né, é essa a realidade da seleção brasileira. Acho que tem um pouco de mudar, né, 8 jogadores de um jogo para o outro, mas eu gosto de experimentações em amistosos com pouco tempo para trabalhar. Não tem por que se agarrar nesse momento no time titular que eu nem sei se existe direito. Mas enfim, se tem um time titular na sua cabeça, que é parecido ou diferente do meu aqui, muitos desses jogadores ganharam pontos não jogando hoje, ou jogando poucos minutos. Então, eu acho que tem lições importantes deixadas justamente pela rodagem do time. E eu acho que é para isso que servem amistosos. Pelo menos é esse meu ponto por aqui. Não quero terminar o vídeo sem parabenizar os nossos irmãos de Cabo Verde pela classificação para a Copa do Mundo. Parabéns, portanto, a essa classificação histórica. A segunda menor, o segundo país de menor população a conseguir uma vaga para a Copa do Mundo depois da Islândia. Então, Cabo Verde, os nossos irmãos lusófonos, estão na Copa e vai ser bom demais. Vai ser bom demais acompanhá-los para ver se a gente consegue bons resultados por lá também. É isso, minha gente. Até o próximo vídeo, que será falando de Erling Braut Haaland. Até já.